Uma coisa interessante, inclusive, sobre esse tema de ansiedade nos relacionamentos é que as pessoas, quando falam sobre relacionamento, as pessoas pensam que é algo banal, trivial, né? Entretanto, o relacionamento é algo extremamente complexo e sério. E se você leva, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS ela cria um conceito de saúde. E esse conceito de saúde não é só a ausência de doença. Ou seja, não é porque eu não tenho doença que eu sou uma pessoa saudável. Pelo contrário, para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é você ter bem-estar completo mental, físico e social. E o que é social? É o seu círculo social, suas relações que você tem no seu trabalho, com esse ou com aquele. Mas antes da gente falar sobre esse tema, que é um tema interessante, me conta como que a psicologia entrou na sua vida, como que você teve o desejo, a vontade de se tornar psicóloga. Eu acho que as pessoas sempre querem saber um pouco do profissional, a parte humana dele, o que aconteceu por trás de tudo isso. Será que eu posso ser também? Como que ela teve essa vontade de ser? Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, eu entrei na faculdade bem novinha, né? Eu sou um prodígio, entrei aos 16 anos de idade. Mas o que me deu um Nova mesmo, gatilho, inclusive, hein? e isso eu formei bem jovem, né? Estou me especializando bem jovem. Mas o Coloca que só um me fez pouquinho próximo da... Isso aí, Andressa. Mas o que me deu gatilho é que eu faço terapia há mais de 10 anos. E o meu psicólogo, ele sempre foi uma pessoa muito culta, né? Um profissional muito humano. E eu acredito que foi isso que me ganhou, a humanidade. Ele foi um ponto X para a minha escolha. E eu vi como paciente, né? E hoje eu vejo como profissional, como a terapia, ela muda a nossa vida. Como a gente, muitas vezes, estamos perdidos. Eu sempre falo isso que aos meus pacientes, que o processo terapêutico ele é muito um processo borboleta. A gente chega lá na terapia, uma largatinha, e tem aquele processo do casulo, e quando a gente recebe alta, é aquele processo que a borboleta ela voa, ela segue a vida dela. E esse processo é muito parecido com o nosso processo. E foi assim que eu me vi na psicologia, né? Eu fui primeiro paciente, me apaixonei pela forma que a psicologia ela mudou minha vida e decidi tomar ela como profissão. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Então, na verdade, essa vontade veio depois que você começou a fazer terapia, Isso. aí você tinha um profissional que lhe atendia, Tenho pelo até fato hoje. dele lhe tratar muito bem, pelo fato de você se identificar com ele, aí você... Não, além dele, o processo terapêutico em si mesmo. Eu vi como a terapia, como o processo terapêutico, ele funciona na nossa vida. E como é importante, né, esse processo. Eu entrei na terapia, eu estava na fase da infância para a adolescência. E a gente sabe que esse processo é um processo bem misto de emoções, né? E a terapia, ela me ajudou a passar por esse processo e diante outros também. Eu vi como muda a nossa vida, como é importante você ter um profissional para lhe auxiliar ali naquela trajetória, como você ter um profissional ético que possa estar lhe dando o suporte necessário, com ética, com profissionalismo, né, com técnica, que é muito importante também. Tá. Andressa, e agora falando sobre o nosso tema de hoje, que talvez seja algo que as pessoas estão esperando, inclusive, né? Poxa, entra no tema, fala sobre esse tema, sobre a questão da ansiedade nos relacionamentos. Obviamente que durante os nossos atendimentos no dia a dia, a gente encontra muitas pessoas que estão com seus relacionamentos deteriorados por causa da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela atrapalha muito um relacionamento, ela tira a qualidade das suas relações humanas, Sim. né? Que poucas pessoas sabem disso, inclusive. As pessoas pensam que a ansiedade é só você ter uma crise, só ter aquelas reações fisiológicas. E uma crise com muita ênfase, por exemplo, crises que chegam a desmaio, crises que deixam você com tremores em público, Exato, ela né? pensa que tem que ir a esse extremo, né? Se eu não vou a esse extremo, eu não tenho ansiedade, ou não sofro de ansiedade, a minha ansiedade não é tão saliente. Me conta o seguinte, como que uma ansiedade, ou como que a ansiedade, ela pode de fato atrapalhar o relacionamento humano de uma pessoa? Não só o relacionamento amoroso, mas Mas relacionamento com os relacionamentos, amigos, no isso. trabalho, etc, O que é que etc. acontece? O ansioso, né? Quem for ansioso pode comentar aqui se não acontece isso. Ele desenvolve muito uma cobrança e ele projeta no outro os seus próprios ICs.
Então, e se o outro não gostar de mim? E se o outro estiver me traindo? E se o outro não for meu amigo? Esses vários e se's causam esse sofrimento da ansiedade. O que é que acontece? Quando esses e se's eles estão exacerbados, vem as cobranças. E imagine só, não é fácil a gente estar lidando com alguém que lhe cobra o tempo todo, que está ali sempre duvidando de você, duvidando da sua capacidade muitas vezes, né? Que é o que acontece com os ansiosos. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela não consegue confiar na outra pessoa. E a gente sabe que, independente das nossas relações amorosas, as nossas relações interpessoais no trabalho, a gente precisa confiar no outro. E o ansioso, ele não consegue. Então, um dos grandes pontos X da ansiedade nas relações é essa falta de confiança. Tá, você falou aí sobre o si, né? Isso, o se projetado ao outro. Engraçado que eu costumo dizer o seguinte, que o ansioso ele tem 4 tipos de pensamentos. O primeiro é o pensamento de preocupação, Em excesso. que aí o ansioso fala exatamente isso para dentro de si, né? E se essa pessoa me deixar? Né? E se eu perder essa pessoa? E se essa pessoa se cansar de mim? Que muitas vezes vira dependência emocional também. Porque a pessoa projeta, o e se dela e também projeta a sua felicidade diante do outro. E a gente sabe que o ser humano ele tem que ser feliz sozinho. Ele não pode depender do outro para que ele seja feliz. O outro ele pode agregar positivamente ali na vida dele, em vários aspectos, mas ele tem que se sentir bem sozinho, tem que gostar da própria companhia. Então, quando a gente começa a projetar esses e se's, né, da preocupação, vem esse se, e se o outro me deixar, o que é que eu vou fazer?